pessoal, tudo bem? Fofos e fofas, vamos estudar mais um assunto super interessante. Hoje vamos falar sobre o Egito, né? Quem não gosta do Egito? Quem nunca sonhou em conhecer as pirâmides do Egito? Ah, meu Deus! É o assunto clichêzão em história, né? Dificilmente alguém não gosta, é tudo muito espetacular, muito fantástico, né? Muito no campo da imaginação. Mas eu vou falar hoje sobre uma questão que é bem específica, sobre o Rio Nilo. E a frase muito famosa, muito conhecida do Heródoto, que foi um historiador grego, ele disse que o Egito era uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente, uma bênção do rio Nilo. Até que ponto realmente essa frase é verdadeira? Até que ponto realmente o Egito sobrevivia do rio Nilo? Então, pessoal, com relação ao rio Nilo, é importante que a gente pense três questões principais. Quando o Heródoto disse que o Egito era uma dádiva do Nilo, obviamente ele estava pensando no quanto o Egito vivia em função do rio Nilo, quanto ele era essencial. E, obviamente, isso a gente não pode negar. Só que é importante que nós entendamos, primeiramente, e aí nós temos a questão 1, é importante que a gente entenda que desde a pré-história, lá do período paleolítico, os seres humanos começam a se organizar. E aí nós temos a questão do domínio da natureza. Essa é a primeira questão essencial para se pensar o rio Nilo e a importância dele com relação ao Egito. Os seres humanos, eles se organizam em sociedade a partir da necessidade de domínio da natureza. Então, por que as pessoas se juntam num grupo, escolhem uma liderança, dividem tarefas? Porque elas precisam dominar a natureza, elas precisam dominar os rios, elas precisam aprender a dominar os animais, a domesticá-los, a plantar, aprender a plantar, enfim, tudo isso faz com que as pessoas se organizem em uma sociedade. Então, as primeiras sociedades, as civilizações, elas vão surgir mais ou menos ali nesse período da Mesopotâmia, Egito, depois do Neolítico, né, que é o período de mais ou menos 10 mil anos para cá, justamente por conta disso. O rio Nilo, ele foi domado, ele foi dominado de certa forma, ou pelo menos eles aprenderam a lidar com ele com o tempo, porque isso era necessário. Do contrário, eles não poderiam se organizar em sociedade e, do contrário, eles não teriam sobrevivido, porque as cheias poderiam ser muito mais desastrosas do que positivas. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão que a gente tem que pensar com relação à famosa frase do Heródoto, que o Egito é uma dádiva do Nilo, é justamente a questão do domínio da natureza feita pelos egípcios. Então a gente já entendeu que isso vem lá desde o período neolítico, da pré-história, ok, entendemos. O segundo momento, a segunda questão fundamental é justamente a gente pensar que os egípcios, eles aprenderam a lidar com as cheias do rio Nilo a tal ponto que eles sabiam exatamente quando plantar, quando colher, o que fazer enquanto o rio estava cheio. Normalmente o rio enchia durante o verão e no inverno eles podiam praticar agricultura. Outra questão importante, que eu acho que todo mundo já sabe, é que as cheias do rio permitiam que a terra nas margens do rio ali ficasse fértil a partir do humus, que era deixado na terra. Isso fazia com que a terra fosse muito boa para o cultivo e a agricultura fosse muito eficaz para os egípcios. Feito isso, eles entendiam que enquanto o rio estava cheio, eles não podiam, obviamente, praticar agricultura, então o que eles iam fazer? Trabalhar nas obras públicas. As pessoas, os camponeses, aliás, enquanto não estavam trabalhando na agricultura, trabalhavam nas obras públicas, lá fazendo templos, palácios, enfim, aquilo que fosse necessário. As pirâmides, enfim, a questão eles aprenderam a lidar com as cheias do rio, aprenderam a fazer disso algo positivo, estabeleceram um calendário a partir das cheias do rio, tudo a partir da observação, que é muito característico da antiguidade, da pré-história. Como que você sabe como as coisas funcionam? Observa a natureza, e aí aprende a lidar com ela, em certa medida a dominá-la. Então é importante a gente pensar isso. O segundo item é justamente esse, a ação humana. Quando a gente pensa na frase do Heródoto, dá a impressão que o Nilo presenteava os egípcios e ponto. Né? Tudo vinha de maneira fácil, eles não faziam nada. Não, eles tiveram que aprender a lidar com o rio, eles tiveram que agir em função desse rio. Então eles tinham uma agência, eles faziam, eles dominavam aquela situação. Porque do contrário seria ruim, não positivo o fato de acontecerem as cheias. Então lembre-se, o Egito, ele foi muito beneficiado pelo rio, obviamente, mas eles também, os egípcios, souberam utilizar-se do rio em função deles, em benefício deles. Então tem ação humana aí, tem gente trabalhando em função disso. A galera estava se esforçando para lidar com as cheias e não apenas
esperar que um dia o rio abaixasse, enfim, não, vamos lidar com isso, vamos criar uma sociedade em função do rio Nilo. A terceira questão é que o rio Nilo era visto como um deus justamente por conta de tantos benefícios que ele trazia. Então, quando a gente pensa a frase do Heródoto, nossa, o Egito é uma dádiva do Nilo, então a gente tem que ter em mente que eles entendiam o Nilo como uma importância gigantesca. Mas se a gente for observar as sociedades do passado, da antiguidade principalmente, não é muito incomum a gente perceber a adoração ao sol, à água de maneira geral, ao rio Nilo nesse caso, justamente porque são alimentos que trazem vida, a agricultura vem a partir do sol, da água, enfim. Da terra, né? A gente pode pensar os indígenas e a relação que eles têm com a terra. Por quê? Porque nesses períodos, essas sociedades mais antigas, eles observavam nesses elementos a vida. Então era muito fácil, é fácil, aliás, para que a gente entenda hoje por que eles consideravam o rio Nilo, por exemplo, um deus. E a partir desse momento também é importante a gente pensar que o faraó, como o deus encarnado que ele era, o rei que dominava sobre o Egito, dono de todas as terras, ele tinha essa responsabilidade de administrar bem o Egito a partir das cheias. Eles entendiam que as cheias eram um presente dado pelos deuses e que elas deveriam ser bem administradas pelo faraó. Essa era uma das funções dele. O poder simbólico dele, o poder que ele exercia também estava relacionado ao poder sobre os rios, sobre o rio Nilo em específico e sobre as cheias. Então essa é a terceira questão. Bom, resumindo de maneira geral, então nós temos a primeira questão. O domínio sobre a natureza foi essencial para a constituição das primeiras sociedades humanas. Segunda questão, os egípcios eles agiam em torno do rio e não apenas ficavam recebendo seus benefícios. E terceira questão, o rio Nilo sendo um deus, ele era reverenciado e o faraó tinha a função de administrar bem as cheias, porque disso dependia o futuro das pessoas lá no Egito. Tchau e até mais!